Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025 e cá estamos para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo 2 Crônicas, capítulo 14. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da Palavra de Deus e já peço aqui no início, deixa um like no nosso vídeo aí se você gosta do nosso conteúdo, para ele ganhando impulso na plataforma, tá bom? E deixa o seu pedido de oração aí nos comentários do vídeo. Eu me comprometo a orar por cada um dos pedidos dos irmãos e até agradeço quem está lendo aí os pedidos dos outros e orando pelos outros nas nossas orações particulares. E peço que os irmãos continuem fazendo isso, né? Nos unindo nesta grande corrente de oração. Vamos então à leitura de hoje. 2 Crônicas, capítulo 14, diz assim: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Então temos aqui o bisneto de Davi, filho de Roboão, que era filho de Salomão, e Salomão, que era filho de Davi. O Abias, como lemos aqui, descansou com os seus antepassados. Seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Começa com uma nota positiva, depois de tantas guerras entre Judá e Israel, ter um período de 10 anos de paz foi bom, né? E continua com uma palavra muito boa. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Então foi um rei submisso a Deus. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. O homem está fazendo uma reforma espiritual grande em Israel. Asa foi um reizão, hein? Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, e na minha Bíblia Senhor está com letras maiúsculas, indicando buscasse ao Deus Javé, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Coisa maravilhosa. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. O início aqui do reinado de Asa é muito positivo, e mostrando que vale a pena andar com Deus. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Que leitura maravilhosa aqui, o exemplo de um excelente rei, o rei Asa. Salomão foi um bom rei, mas deixou a desejar no final da sua vida. Roboão parece que foi um pouco pior do que Salomão. O Abias também, buscou a Deus, mas também deixou a desejar. Agora nós temos um rei que busca muito a Deus. Verso 8. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Então ele tem um exército de 580.000 soldados. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Agora surge um problema no caminho do Asa. Verso 10. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus,
Olha a atitude sábia, piedosa de Asa. E olha a oração dele: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus. Pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Que exemplo maravilhoso do Asa para nós. Quando o desafio diante de nós parecer grande demais, o que nós devemos fazer? Clamar ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, maior, incomparavelmente maior e mais poderoso do que qualquer ameaça, obstáculo, investida do inimigo que venha contra nós. Então, é buscar ao Senhor, andar com Deus e na adversidade, andar com Deus no tempo de bonança e na adversidade continuar confiando no Senhor nosso Deus. Olha o que diz o versículo 12: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. 1 milhão de homens, soldados, fugindo da presença de um exército de pouco mais de 500 mil homens. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. E assim termina a leitura de um capítulo maravilhoso de um rei de Judá que teme ao Senhor, que busca ao Senhor tanto no tempo de paz e aí muito mais no tempo de ameaça e de guerra, e a quem Deus concede uma grande vitória. E o cronista atribui, glorifica Deus pela vitória que foi concedida. Isto é um exemplo para cada um de nós, de como nós devemos viver, confiando no nosso Deus sempre, em toda e qualquer circunstância, e quando vierem adversidades, nós recorrermos a Ele por socorro. E Ele está sempre pronto a nos auxiliar, nos fortalecer e nos conceder vitória. Na verdade, para nós cristãos, a vitória já foi conquistada lá na cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos dizer como o apóstolo Paulo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, em outras redes sociais. Deixa seu pedido de oração, como eu já pedi aí. Se alguém está vendo esse canal pela primeira vez e não está inscrito, gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, se inscreva no canal, você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Grande abraço a todos, aguardo vocês amanhã às 5h30 da manhã.